No oeste do mundo grego, a Península Itálica estende-se como uma bota longa para dentro do mar Mediterrâneo. Ao norte, ela é limitada pelos Alpes, que a separam do restante da Europa, enquanto é cercada pelo mar em 3 lados. Essa localização geográfica proporcionou a Roma uma vantagem extraordinária desde o início, pois inúmeras baías e portos naturais facilitavam o comércio, a navegação e o intercâmbio cultural. Diante da costa sul fica a Sicília, uma ilha fértil com ricas terras agrícolas, enquanto a oeste, a Sardenha e a Córcega representavam postos estratégicos importantes. Especialmente as planícies da Itália Central ofereciam condições ideais para a agricultura e permitiram cedo um suprimento estável para a população. O clima ameno, chuvas regulares e a ocorrência de matérias-primas como cobre, chumbo e ferro criaram a base para o surgimento de inúmeras cidades-estado. Inicialmente, a economia romana era fortemente marcada pela agricultura. Cereais e vinho constituíam os principais produtos de cultivo, complementados pela pecuária, principalmente gado bovino e ovino. Com o desenvolvimento de sistemas de irrigação, a produtividade da agricultura aumentou significativamente e novas espécies de plantas foram introduzidas. Na era imperial, essa estrutura mudou gradualmente, à medida que grandes quantidades de cereais chegavam das províncias para Roma, e muitos agricultores passaram a cultivar frutas e outras culturas mais rentáveis. Além da agricultura, o artesanato também se desenvolveu de forma dinâmica. Olaria, processamento de metais e construção civil estavam entre os setores mais importantes. O comércio floresceu e conectou Roma a toda a região mediterrânea. Mercadores viajavam da Espanha até o Egito, transportando mercadorias, ideias e influências culturais. Semelhante à Grécia, a sociedade romana também se baseava na escravidão. Os escravos constituíam uma parte essencial da economia, tanto na agricultura quanto no ambiente doméstico e no artesanato. Uma característica particularmente marcante da civilização romana foi, no entanto, seu pensamento político. O termo república, derivado do latim res publica, significa o assunto do povo. Diferente de muitas outras grandes culturas, Roma não iniciou seu auge como uma monarquia, mas como uma república. Os romanos tinham orgulho dessa forma de Estado e a consideravam superior ao governo monárquico. O último rei de Roma foi considerado um tirano, cuja queda deixou um ódio profundo por qualquer forma de poder monárquico. Mesmo em tempos posteriores, quando Roma já havia se tornado um império há muito tempo, os governantes evitavam se autodenominar abertamente como reis. A sociedade romana dividia-se essencialmente em 2 grandes grupos, patrícios e plebeus. Inicialmente, o poder político era reservado exclusivamente às famílias patrícias, mas com o passar do tempo, os plebeus também conquistaram acesso limitado à política. No entanto, a influência das antigas linhagens nobres permaneceu através das relações de patronato. Os patrícios protegiam e apoiavam seus clientes financeira e juridicamente, enquanto estes, em troca, ofereciam lealdade política e apoio. Esse sistema moldou profundamente o tecido social de Roma e influenciou tanto a legislação quanto as eleições. Mas como vivia realmente o romano comum dentro deste sistema complexo? E como essas estruturas sociais moldaram o cotidiano de um império que mais tarde dominaria metade do mundo? Os romanos davam grande valor às tradições e acreditavam firmemente que cada cidadão devia respeitar os valores e regras transmitidos pelos antepassados. Essa concepção permeava todas as áreas da vida social e conferia à cultura romana uma forte coesão interna. No centro desta ordem estava a família, considerada a unidade fundamental da sociedade. Várias gerações viviam frequentemente juntas sob o mesmo teto, o que se assemelhava ao modelo familiar de muitas culturas orientais. À frente da família estava o pater familias, o chefe masculino da casa, geralmente um homem mais velho, a quem cabia a autoridade quase ilimitada sobre todos os membros da família.
O pater familias decidia sobre posses, casamento, educação e até sobre a vida e a morte dentro da família. Adoções eram amplamente difundidas em Roma e tinham grande importância social. Uma criança adotada era tratada jurídica e socialmente como um filho biológico, o que podia ter consequências não apenas familiares, mas também políticas e econômicas. O cotidiano de uma família romana seguia rotinas fixas. O dia começava com um café da manhã simples e uma oração antes de os adultos seguirem para o trabalho. Após uma breve pausa para o almoço, o trabalho continuava, enquanto a tarde frequentemente terminava com uma visita aos banhos públicos, que não serviam apenas para a higiene pessoal, mas também funcionavam como pontos de encontro social. As crianças passavam o tempo brincando ou observando, se tivessem idade suficiente, as lutas dos gladiadores. O poeta Juvenal cunhou a famosa expressão pão e circo, para descrever como o governo provia o povo com comida barata e entretenimento espetacular para que se preocupasse menos com questões políticas. Essa afirmação deixa claro que, para muitos romanos, a segurança alimentar e o entretenimento eram os elementos centrais de seu cotidiano. O Coliseu, um anfiteatro monumental cuja construção durou 12 anos, foi o símbolo mais impressionante desta cultura de entretenimento. Lá ocorriam lutas de gladiadores, caçadas de animais e até batalhas navais encenadas, nas quais a arena era inundada. Contrariamente à concepção moderna, as lutas de gladiadores eram, no entanto, em primeiro lugar, encenações espetaculares. As lutas eram coreografadas para que parecessem o mais dramáticas possível, e gladiadores famosos desfrutavam de enorme popularidade. Eles recebiam altas recompensas, presentes e eram cuidadosamente assistidos de forma semelhante às estrelas de hoje. As mortes no Coliseu eram, portanto, significativamente mais raras do que os filmes modernos sugerem. Além dos jogos de gladiadores, as corridas de carros gozavam de grande popularidade e atraíam multidões de espectadores. Todo cidadão romano possuía o direito de votar, mas era ao mesmo tempo obrigado a servir ao Estado, especialmente através do serviço militar e do pagamento de impostos. A cidadania romana era estritamente regulamentada. Quem tinha pais romanos ou vinha de um território reconhecido era considerado cidadão. Nas províncias conquistadas, os habitantes eram inicialmente considerados súditos e viviam sob o direito romano, sem possuir plenos direitos de cidadania. Com o tempo, porém, pessoas dessas regiões também podiam obter a cidadania, por exemplo, através do serviço militar, ou pela alforria da escravidão. Os escravos formavam um grande grupo populacional no Império Romano. Qualquer pessoa de uma área conquistada podia ser escravizada. Suas vidas eram marcadas majoritariamente por trabalho árduo e privações. Escravos em residências ricas tinham por vezes melhores condições de vida, especialmente se fossem instruídos e servissem como administradores ou conselheiros. No entanto, este grupo permanecia numericamente pequeno. Na era imperial, as condições de vida dos escravos melhoraram parcialmente, à medida que foram promulgadas leis que regulavam seu tratamento e os protegiam em extensão limitada. As mulheres não desempenhavam um papel político formal na sociedade romana de cunho patriarcal. A educação lhes era fundamentalmente negada. Mas mulheres de famílias ricas podiam aprender a ler e escrever. Apesar dessas restrições, as mulheres romanas possuíam certos direitos. Podiam possuir propriedades e não eram consideradas posse do marido no momento do casamento. Em comparação com muitas outras sociedades antigas, Roma mostrou aqui certas abordagens progressistas. A vestimenta também refletia diferenças sociais. Os homens usavam majoritariamente uma túnica simples de mangas curtas, que oferecia liberdade de movimento. As mulheres vestiam a estola e a complementavam com um manto ou uma cobertura para a cabeça. Membros da classe alta usavam a toga, uma veste longa e pouco prática que enfatizava sua posição social, pois tornava o trabalho físico quase impossível.
A cor da roupa era majoritariamente branca, mas em ocasiões especiais, altos dignitários podiam usar uma toga de cor púrpura. Como o corante púrpura era raro e caro, essa cor tornou-se o símbolo de poder e autoridade, permanecendo assim até o tempo do Império. Mas como funcionava o Estado romano, que mantinha unido este complexo tecido social? E quais mecanismos políticos garantiram que uma república se tornasse, afinal, um império? O sistema político de Roma baseou-se por muitos séculos na forma de Estado republicana. À frente estava o Senado, um órgão composto por membros da elite romana e que preparava as decisões políticas centrais. O Senado tinha grande influência na legislação, política externa, finanças e exército, mesmo que formalmente não reunisse todo o poder em si. O verdadeiro poder executivo cabia aos mais altos magistrados da República, os cônsules. Em regra, 2 cônsules eram eleitos a cada ano, os quais atuavam conjuntamente como chefes de Estado. Esta liderança dupla foi deliberadamente projetada para que nenhum indivíduo pudesse acumular poder excessivo. Cada cônsul tinha o direito de bloquear as decisões de seu colega de cargo através de um veto. Além disso, seu mandato era estritamente limitado a 1 ano. Após esse período, eles deveriam ser reeleitos ou retornar à vida privada, mas permaneciam no sistema político como senadores. Dessa forma, pretendia-se evitar o desenvolvimento de uma base de poder duradoura, típica dos sistemas monárquicos. Em tempos de crise, como em casos de graves ameaças militares ou agitações internas, o Senado podia, no entanto, permitir uma exceção a essas regras. Em tais casos, era nomeado um ditador, a quem eram concedidos poderes quase ilimitados por um período limitado, geralmente de 6 meses. Essa medida visava permitir decisões rápidas e resolutas, sem colocar em risco permanentemente o sistema republicano. No entanto, foi precisamente esse instrumento que se provou problemático a longo prazo, pois pavimentou o caminho para uma maior concentração de poder. Com o passar do tempo, a realidade política de Roma mudou cada vez mais. Originalmente, a República fora moldada para uma cidade e seus arredores, mas com a expansão do domínio romano sobre grandes partes da região mediterrânea, esse sistema atingiu seus limites. Sucessos militares levaram generais individuais a conquistarem enorme popularidade e lealdade dentro de suas tropas. Esse desenvolvimento enfraqueceu o equilíbrio da ordem republicana, pois os soldados não estavam mais vinculados primordialmente ao Estado, mas sim aos seus comandantes. Embora Roma tenha permanecido formalmente uma república, o poder de indivíduos isolados aumentou constantemente. Mesmo quando a república já não existia mais de fato, os governantes romanos mantiveram seus títulos republicanos. Os imperadores posteriores também evitavam se autodenominar abertamente como monarcas. Em vez disso, apresentavam-se como os primeiros cidadãos do Estado, como primus inter pares, e enfatizavam que agiam meramente a serviço da República. Essa preservação deliberada das formas republicanas servia para apaziguar a profunda aversão dos romanos em relação ao governo monárquico. Na realidade, porém, o sistema político desenvolveu-se de forma cada vez mais autoritária. O poder concentrava-se cada vez mais nas mãos de poucos, enquanto as instituições tradicionais, embora permanecessem existentes, perdiam sua influência real. Como pôde acontecer que um Estado, que se dedicara tanto ao ideal de limitação de poder, acabasse dominado por governantes individuais? E qual papel desempenhou nisso a força militar de Roma, que era ao mesmo tempo sua maior arma e seu maior risco? O exército desempenhou um papel central na história e no sistema político de Roma. O extraordinário sucesso militar da República Romana, e mais tarde do Império, transformou as legiões romanas em um dos exércitos mais eficazes e disciplinados da antiguidade. O exército romano era organizado em legiões, que funcionavam como unidades militares fundamentais. A força de uma legião mudou ao longo do tempo. Durante a época republicana,
uma legião compreendia, em regra, cerca de 4.200 soldados, subdivididos em 30 a 35 manípulos, onde cada manípulo consistia em cerca de 120 a 140 homens. Na era imperial, o número de legionários subiu para cerca de 5.200 homens, complementados por tropas auxiliares aliadas, organizadas em coortes. Antes das reformas de Caio Mário no ano 107 a.C., não existia um exército permanente. As legiões eram formadas apenas para campanhas específicas e dissolvidas após o término destas. Por essa razão, ao longo da história romana foram fundadas e numeradas centenas de legiões, das quais hoje apenas cerca de 50 podem ser identificadas com clareza. Após a introdução do exército permanente, Roma dispunha no início da era imperial de cerca de 25 a 35 legiões estacionadas permanentemente, cujo número podia crescer ainda mais em tempos de ameaça elevada. Além das legiões regulares, os imperadores dispunham de uma tropa de elite própria, a Guarda Pretoriana. Esta guarda-costas compreendia inicialmente cerca de 4.000 a 5.000 homens, mas cresceu sob imperadores posteriores para até 12.000 ou mesmo 15.000 soldados. Ironicamente, esta unidade desenvolveu-se na fase final do Império, em um dos maiores perigos para os próprios imperadores. Nas crises políticas do final do terceiro século e início do quarto século, eram frequentemente os pretorianos que derrubavam ou assassinavam imperadores. À frente de uma legião estava o legatus legionis, geralmente um senador de uma família influente. Subordinados a ele estavam oficiais de diferentes postos, incluindo tribunos militares de origem senatorial ou equestre. A liderança imediata dos soldados cabia, no entanto, aos centuriões, cada um comandando uma unidade. Embora fossem formalmente iguais, os centuriões de postos mais altos gozavam de prestígio e influência significativamente maiores. A disciplina militar romana era extremamente rigorosa. Motim ou covardia eram punidos severamente. Particularmente notória era a decimação, na qual uma unidade era dividida em grupos de 10 e cada 10º soldado era sorteado e executado. Oficiais também podiam ser executados por ordem do imperador em caso de falhas graves. Após guerras custosas contra diversos adversários, Roma iniciou reformas militares abrangentes para transformar o exército de uma milícia de agricultores em um exército permanente profissional. Os soldados recebiam soldo regular, equipamento, armas e mantimentos do Estado ou de seus comandantes. O exército, no entanto, não era apenas uma máquina de guerra, mas também uma organização de construção altamente eficiente. Grande parte da rede de estradas romanas foi construída por legionários para facilitar o movimento de tropas e o comércio. Em cada parada prolongada, os soldados erguiam acampamentos fortificados que muitas vezes formaram a base para futuras cidades. O equipamento dos soldados romanos sofreu alterações ao longo dos séculos, mas seguiu certos padrões básicos. Os elmos protegiam a cabeça, o pescoço e parcialmente o rosto, embora o estofamento interno fosse geralmente simples. A armadura variava de cotas de malha e armaduras de escamas no período republicano até a armadura de placas segmentadas, introduzida no início da era imperial. Os legionários estavam armados, entre outros, com a espada curta gladius, lanças de arremesso, adagas e vários tipos de escudos. Uma das transformações mais significativas do exército romano deveu-se às reformas de Mário. Antes dessas reformas, os soldados tinham que providenciar seu próprio equipamento, o que limitava o tamanho e a qualidade do exército. Mário abriu o serviço militar também para camadas mais pobres da população e fez com que o Estado arcasse com o equipamento e o armamento. Simultaneamente, o tempo de serviço foi prolongado consideravelmente. Essa profissionalização aumentou o desempenho militar, mas fez com que os soldados dedicassem sua lealdade cada vez mais aos seus generais em vez de à República. Com isso, o equilíbrio de poder político deslocou-se de forma sustentada,
O exército também mudou simbolicamente. A diversidade de insígnias das legiões foi abolida e substituída pela águia como símbolo único. Além disso, os soldados passaram a carregar seu próprio equipamento, o que aumentou sua resistência física e velocidade de marcha, mas também os esgotava mais rapidamente. Embora o exército romano consistisse principalmente de infantaria, isso se mostrou em tempos posteriores como uma fraqueza perante unidades de cavalaria móveis. Roma reagiu a isso com uma maior integração de unidades de cavalaria oriundas de territórios conquistados. O poder naval romano desenvolveu-se principalmente durante as guerras púnicas. Originalmente, Roma quase não possuía uma frota, mas na luta contra as poderosas forças navais de Cartago, os romanos construíram grandes frotas e equiparam seus navios com pontes de abordagem. Com isso, puderam aplicar sua superioridade no combate corpo a corpo, também no mar, e obter vitórias decisivas. A força militar de Roma era, assim, simultaneamente fonte de seu sucesso e origem de profundas transformações políticas. Ela permitiu a expansão do império, mas minou gradualmente a ordem republicana que outrora tornara Roma grande. Além da força militar, a civilização romana destacou-se por uma notável diversidade cultural e realizações duradouras na arte, arquitetura, literatura, filosofia e ciência. A arte romana esteve desde o início sob forte influência de culturas estrangeiras, especialmente da arte etrusca e, mais tarde, da grega. Na pintura, desenvolveu-se um estilo característico, no qual as paredes internas eram decoradas de modo a imitar superfícies de mármore. Representações de paisagens deviam criar a impressão de amplitude e realidade, conferindo visualmente mais profundidade aos espaços residenciais, muitas vezes apertados. Particularmente popular era também a arte do retrato, que buscava um equilíbrio entre a representação realista e a forma idealizada. A arquitetura pertenceu às maiores conquistas dos romanos. A própria cidade de Roma tornou-se o símbolo de poder, ordem e constância. Construções monumentais como anfiteatros, pistas de corrida, templos, fóruns e complexos termais moldavam o cenário urbano e serviam tanto a propósitos religiosos quanto sociais. Sob o governo de Augusto, Roma foi deliberadamente expandida para tornar visível a nova ordem do império e manifestar arquitetonicamente a autoridade do Estado. Uma das inovações técnicas mais importantes dos romanos foi o desenvolvimento do concreto. Este consistia em água, cal, cinza vulcânica e fragmentos de rocha, permitindo construções estáveis e duradouras. O concreto era frequentemente usado como material central e revestido com tijolos ou pedras naturais. Particularmente avançado foi o uso do concreto na construção de abóbadas e cúpulas, que eram fundidas com o auxílio de formas de madeira. Um elemento arquitetônico central da arte de construir romana era o arco. Através de sua construção, ele direcionava o peso de uma edificação de forma precisa para o solo, tornando possíveis grandes espaços abertos. Essa técnica encontrou aplicação em portões de cidades, aquedutos, pontes e edifícios monumentais. Um exemplo proeminente foi a Domus Aurea, o palácio do imperador Nero, cujas extensas estruturas de abóbadas estabeleceram novos padrões. Também o Coliseu deveu sua estabilidade e tamanho ao uso consequente de arcos e abóbadas, que permitiam acomodar grandes massas de espectadores com segurança. Linguisticamente, o Império Romano era extremamente diversificado. O latim foi por muito tempo a língua dominante, especialmente na parte ocidental do Império. No entanto, nunca existiu uma língua oficial de Estado estabelecida. No leste do Império, o grego permaneceu amplamente difundido devido à sua tradição cultural e sua importância para o comércio e a educação. Membros da elite romana eram frequentemente educados de forma bilíngue e dominavam tanto o latim quanto o grego. No início da Era Imperial,
O grego desempenhou adicionalmente um papel central na religião e na ciência, especialmente após o estabelecimento do cristianismo. A literatura romana desenvolveu-se inicialmente sob forte influência de modelos gregos. Já na fase inicial da República, surgiram obras de épica e drama. As traduções da Ilíada e da Odisseia marcaram um ponto de virada e fomentaram o surgimento de formas literárias próprias. Dramaturgos criaram tragédias e comédias que colocavam cada vez mais temas romanos e figuras históricas no centro das atenções. Dessa evolução, emergiu um gênero independente que se ocupava da história romana em vez de heróis mitológicos. Da maioria das obras teatrais do período republicano, porém, restaram apenas fragmentos. A poesia ocupava um lugar de destaque no cotidiano romano. Poemas eram não apenas lidos, mas também recitados e memorizados. Um dos poetas mais importantes foi Virgílio, cuja epopeia narrava as origens de Roma e consolidou literariamente o mito da cidade. Ovídio, por sua vez, dedicou-se em suas obras à transformação de deuses e homens, traçando um arco desde o surgimento do mundo até o seu próprio presente. Também a perspectiva de figuras femininas da mitologia e da história encontrou espaço em seus textos. Além da poesia, desenvolveu-se também a historiografia. Historiadores tentaram explicar a expansão de Roma e registrar sistematicamente eventos políticos. Suas obras tornaram-se mais tarde fontes centrais para a compreensão do passado romano. Na filosofia, os romanos orientaram-se fortemente pelas escolas gregas. Particularmente influente foi o estoicismo, que considerava a virtude, o autocontrole e a paz interior como a base de uma vida boa. Esse ensinamento encontrou grande aceitação não apenas entre estudiosos, mas também entre tomadores de decisão políticos. Também nas ciências, os romanos alcançaram feitos consideráveis. Obras enciclopédicas reuniram e sistematizaram o conhecimento da antiguidade em áreas como história natural, mineralogia e medicina. Na astronomia e geografia, surgiram modelos que moldaram a visão de mundo por séculos. A medicina beneficiou-se de estudos anatômicos e de uma compreensão crescente sobre nutrição e exercício físico. Uma das conquistas mais duradouras foi o desenvolvimento do sistema de calendário, que mais tarde se tornou a base do calendário solar utilizado hoje. A cultura romana não foi, portanto, um fenômeno isolado, mas uma complexa teia de adoção, adaptação e aprimoramento de influências estrangeiras. Justamente essa capacidade de integração tornou-a tão eficaz e duradoura. Mas como surgiu, a partir desta base cultural e política, um império que dominou vastas partes do mundo conhecido? E quais eventos históricos levaram Roma de uma cidade às margens do Tibre, à potência dominante da região mediterrânea? A cidade de Roma e o Reino Romano foram fundados, segundo a tradição, no ano 753 a.C., por Rômulo. Achados arqueológicos mostram, no entanto, que a região ao redor do Tibre já era habitada vários séculos antes. Diferentes grupos étnicos viviam na Itália central e setentrional, incluindo tribos itálicas e colonos gregos no sul da península. Com o passar do tempo, Roma ganhou importância e impôs-se perante os assentamentos vizinhos, embora existam poucas fontes confiáveis sobre o início do período monárquico. Segundo a tradição romana, a cidade foi governada por 7 reis. O último deles, Lúcio Tarquínio, o Soberbo, foi considerado um tirano cruel que indispôs tanto a nobreza quanto o povo contra si. No ano 509 a.C., ele foi deposto por uma revolta que marcou o fim da monarquia e o início da República Romana. À frente do novo Estado estavam agora 2 cônsules eleitos anualmente, que governavam juntos e deviam, assim, evitar uma nova concentração de poder. A partir desse momento, Roma evitou qualquer retorno ao governo monárquico, e mesmo governantes absolutos posteriores rejeitaram estritamente o título de rei. Na fase inicial da República, Roma começou a evoluir de uma cidade-estado regional para uma potência em ascensão.
A forma de governo romana unia elementos de estruturas monárquicas, aristocráticas e democráticas, mostrando-se extremamente adaptável. Durante essa fase, ocorriam repetidamente tensões sociais e lutas políticas entre a nobreza e o povo. Ao mesmo tempo, Roma travava inúmeras guerras contra cidades e povos vizinhos. Um princípio central da política externa romana era a chamada expansão defensiva. Roma não se considerava uma agressora, mas uma defensora que só travava a guerra quando se sentia ameaçada. Acreditava-se que apenas uma guerra justa poderia garantir o favor dos deuses. Entre os conflitos mais significativos do período republicano estavam as guerras púnicas contra Cartago. A Primeira Guerra Púnica começou em 264 a.C. e durou até 241 a.C. O estopim foi a luta pelo poder na Sicília, que possuía importância estratégica tanto para Roma quanto para Cartago. Após anos de combates, Roma saiu vencedora e forçou Cartago a pesados pagamentos de reparações. A Sicília tornou-se a primeira província romana fora da Itália, e Roma estabeleceu-se como uma potência naval em ascensão. A Segunda Guerra Púnica, que eclodiu em 218 a.C., conta entre as guerras mais famosas da antiguidade. Ela está inseparavelmente ligada ao general cartaginês Aníbal, que marchou com seu exército através dos Alpes em direção à Itália. Apesar de perdas enormes, ele obteve sucesso nessa incursão surpreendente e infligiu várias derrotas esmagadoras aos romanos, incluindo as batalhas de Trébia e do Lago Trasimeno. Roma reagiu inicialmente com uma estratégia defensiva que apostava no desgaste e evitava confrontos diretos. Mas a pressão política levou finalmente à decisão por uma grande batalha, que terminou na catástrofe de Canas. Apesar desta pesada derrota, Roma não colapsou. A República mostrou uma capacidade extraordinária de recuperação e mobilização. Passo a passo, reconquistou aliados perdidos e impediu que Aníbal recebesse reforços decisivos. Na Espanha, tropas romanas conquistaram postos cartagineses importantes, enquanto na Itália a resistência contra Aníbal crescia. A virada decisiva foi trazida finalmente pela Batalha de Zama, no norte da África, na qual um exército romano derrotou Aníbal. Cartago foi forçada a condições de paz duras, perdeu seu poder militar e teve que se submeter à supremacia romana. Uma terceira guerra contra Cartago seguiu-se no ano 149 a.C., mas a essa altura, a cidade já estava muito enfraquecida. Após um cerco de 3 anos, Cartago foi destruída e transformada em uma província romana. Paralelamente a esses confrontos, Roma expandiu sua influência também para o leste. Em várias guerras contra os estados gregos e o reino macedônio, Roma prevaleceu e integrou vastas partes da Grécia em sua área de domínio. Até meados do segundo século a.C., Roma havia se tornado a potência dominante na região mediterrânea. Essa expansão vertiginosa mudou fundamentalmente a sociedade romana. O influxo de riqueza, escravos e novas ideias fortaleceu Roma econômica e culturalmente, mas trouxe também novas tensões. De uma república que outrora fora voltada para o equilíbrio e a limitação do poder, surgiu cada vez mais um Estado, cuja estabilidade interna dependia do sucesso militar e da influência pessoal de líderes individuais. Mas quais consequências teve esse desenvolvimento para a ordem política de Roma? E como o caminho da expansão republicana levou, em última instância, ao surgimento de um império que deveria perdurar por séculos? No primeiro século a.C., Roma havia se tornado definitivamente a potência líder da região mediterrânea. Este tempo foi simultaneamente marcado por profundos conflitos internos. O crescente poder de generais individuais e seus exércitos leais levaram a guerras civis que abalaram o sistema republicano. Uma das figuras centrais desta época foi Caio Júlio César. Ele cresceu em uma fase de instabilidade política e ganhou fama inicialmente durante a revolta de escravos sob Espartaco. Embora Espartaco tenha conseguido reunir temporariamente um grande exército de escravos fugidos, a revolta foi finalmente esmagada
e a ordem existente permaneceu. Após esses eventos, César, Pompeu e Crasso uniram-se no chamado Primeiro Triunvirato, uma aliança informal de poder que dominou a política romana. Essa aliança desmoronou, porém, quando Crasso caiu no leste e César e Pompeu tornaram-se rivais. A guerra civil seguinte terminou com a vitória de César. Ele fez-se nomear ditador vitalício, o que alimentou em muitos senadores o medo de uma nova monarquia. No ano 44 a.C., César foi assassinado no Senado, um evento que mergulhou Roma novamente em uma fase de confrontos sangrentos. Após a morte de César, seus seguidores, incluindo Otaviano, Marco Antônio e Lépido, formaram o Segundo Triunvirato. Também esta aliança desintegrou-se logo, e novamente ocorreram guerras civis. Ao final, Otaviano prevaleceu, o último herdeiro remanescente do poder de César. No ano 27 a.C., ele recebeu o título de Augusto e tornou-se assim, de fato, o primeiro imperador romano. No entanto, ele evitou conscientemente qualquer semelhança aberta com o governo monárquico. Apresentou-se como servidor do Estado e afirmou ter restaurado a República, embora Roma, na verdade, tivesse entrado em uma nova fase. Os cerca de 200 anos seguintes são frequentemente chamados de Pax Romana, uma época de estabilidade relativa e paz interna. Nesse tempo, o Império Romano atingiu sua maior extensão. O comércio floresceu. Estradas e cidades conectavam regiões distantes, e a prosperidade econômica marcou vastas partes do império. Embora tenha havido também nessa fase governantes tirânicos ou incapazes, como Calígula ou Nero, seus excessos geralmente não tiveram efeitos de longo prazo na estabilidade do sistema como um todo. A maioria dos imperadores concentrou-se em assegurar as fronteiras existentes, em vez de expandir o império incessantemente. No segundo século depois de Cristo, o império atingiu sua máxima extensão territorial sob o imperador Trajano. No entanto, já naquela época, mostrava-se que novas expansões traziam pouco benefício econômico. Especialmente as áreas de fronteiras setentrionais, habitadas por tribos germânicas, provaram-se difíceis de controlar e pouco produtivas. Uma derrota devastadora na floresta de Teutoburgo, na qual várias legiões foram aniquiladas, deixou claro que os limites da expansão romana haviam sido alcançados. Após a morte do imperador Marco Aurélio no ano 180 d.C., começou uma fase de instabilidade crescente. Seu filho Cômodo revelou-se um governante incapaz e mergulhou o império em agitações políticas. Após seu assassinato, seguiu-se um período curto, mas caótico, no qual vários imperadores sucessivamente reivindicaram o poder. Embora alguns governantes tenham conseguido restabelecer a ordem temporariamente, no terceiro século o império entrou em uma crise profunda. Guerras civis, declínio econômico, epidemias e ameaças externas enfraqueceram consideravelmente as estruturas estatais. Nesse tempo, ocorreu inclusive a separação temporária de partes inteiras do império. No oeste surgiu um império gálico independente, enquanto no leste o império de Palmira, sob a governante Zenóbia, controlava grandes territórios. Somente o imperador Aureliano conseguiu reconquistar essas regiões rebeldes e restaurar a unidade do império. Seu assassinato mostrou, porém, novamente quão frágil a ordem política se tornara. Uma reforma duradoura foi iniciada pelo imperador Diocleciano, que reconheceu que um único governante já não podia governar um império tão vasto de forma eficaz. Ele dividiu o poder entre vários imperadores e estabeleceu assim a base para a posterior separação em uma parte ocidental e outra oriental do império. Sob o imperador Constantino, o cristianismo foi reconhecido e incentivado, o que mudou permanentemente o cenário religioso do império. Ele fundou adicionalmente uma nova capital no leste, Constantinopla, que logo se tornou um centro político e cultural. O rompimento definitivo ocorreu após a morte do imperador Teodósio, em 395,
quando o império foi permanentemente dividido sob seus filhos em uma parte ocidental e outra oriental. O Império Romano do Ocidente ficou cada vez mais sob pressão de povos migratórios e lutas internas de poder. No ano 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto, um evento que tradicionalmente é considerado o fim da antiguidade no Oeste. O Império Romano do Oriente, por outro lado, perdurou por quase mais 1000 anos, até que Constantinopla foi conquistada pelos otomanos em 1453. Terminou assim a história de um império que surgira de um pequeno assentamento na Itália e que, por séculos, determinara os destinos do mundo conhecido. Mesmo após sua queda, a influência de Roma permaneceu, no entanto, perceptível e moldou a política, o direito, a cultura e o pensamento muito além do seu tempo. Com o declínio do Império Romano, desapareceu de fato o poder político de Roma, mas seu legado espiritual e cultural permaneceu. Ao longo de mais de 2 milênios, Roma não apenas conquistou terras, mas também criou ideias, estruturas e formas de pensar que perduraram muito além de sua própria existência. Mesmo após o fim formal do Império, inúmeras entidades políticas consideraram-se suas sucessoras ou herdeiras. Especialmente o Sacro Império Romano, mas também o Império Otomano, invocaram a tradição romana de diferentes maneiras para legitimar seu próprio governo. O direito romano formou a base de muitos sistemas jurídicos modernos e influenciou a compreensão de Estado, cidadania e lei até a era moderna. A língua latina continuou viva nas línguas românicas e moldou a ciência, a religião e a administração por séculos. A arquitetura, urbanismo e engenharia dos romanos serviram de modelo para gerações posteriores, desde estradas e pontes até construções de cúpulas e centros administrativos. Também o sistema de calendário romano constitui até hoje a base de nossa contagem do tempo. Além disso, Roma deixou um legado histórico complexo. A história do Império mostra como uma sociedade, através da adaptabilidade, organização e força militar, pôde ascender à potência dominante, mas também como tensões internas, concentração de poder e sobreextensão estrutural levaram finalmente ao declínio. A ascensão e queda de Roma não é, portanto, apenas um relato de tempos passados, mas, simultaneamente, uma lição atemporal sobre poder, estabilidade e transitoriedade. Talvez resida justamente nisso a fascinação duradoura da história romana. Teria sido a disciplina militar que tornou Roma tão bem-sucedida? Ou a capacidade de integrar culturas estrangeiras e torná-las úteis para seus próprios fins? Poderia o Império ter evitado sua queda se tivesse adaptado sua ordem política mais cedo? Ou seria o colapso de um império tão gigantesco inevitável? Mesmo que Roma tenha passado há muito tempo, seu legado vive. Em nossas leis, em nossas cidades e em nosso pensamento, o Império Romano nos encontra até hoje, como um lembrete de quão profundamente uma civilização pode moldar o mundo, mesmo muito tempo depois de ter deixado de existir.